Quando o pessoal soube que você veio aqui, houve uma movimentação muito grande, né? O pessoal perguntando, e aí eu tenho perguntado, até perguntei antes de começar aqui. Vamos tocar nesse assunto aí? Urna eletrônica. Falaram, ele deu uma declaração a favor da urna eletrônica. Eu duvido você perguntar pra ele na frente do Bolsonaro. Estou perguntando agora. Você perguntou pra mim, você podia perguntar também. Exato, falei, eu vou perguntar e vou colocar vocês em maus lençóis. Qualquer coisa, não tem problema. Não tem problema nenhum essa pergunta. A gente não tem que esconder. Eu acho que a gente tem que agir sempre com transparência. Estávamos numa reunião com o Colégio de Presidentes do Tribunal Regional Eleitoral. Esse colégio é presidido pelo presidente do Tribunal Regional de São Paulo. Então ele me convidou, é uma pessoa que tem atuado aqui na Justiça Eleitoral de São Paulo. E o que eu falei foi da Justiça Eleitoral, instituição Justiça Eleitoral. Eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Então eu disse que a Justiça Eleitoral tem tido uma missão de garantir as eleições em todo o país, e aí tem um esforço de logística muito grande, tem conseguido apresentar resultados com oportunidade, e isso é interessante. Agora, isso não quer dizer que aquilo que é falado, que se busca, que é aumentar a segurança do pleito ou dirimir determinadas dúvidas, que isso não tenha que ser pensado ou visto, entendeu? Então, uma coisa não exclui a outra. Não gerou nenhum incômodo, nenhum tipo de problema. Eu conheço o Tarcísio, não há muito tempo não. 7 anos, tá indo para 7, confiança total nele. E na política até, por vezes, ele como ministro tinha liberdade de falar comigo, ele até falava, pisou na bola aqui. Falaram. É mesmo? E eu entendo, ele como governador aqui agora também dá umas pisadinhas de vez em quando acontece, e a gente não consegue agradar todo mundo. Agradar o eleitorado. Não, assim, o que acontece? As pessoas que gostam de verdade, que amam de verdade, que se preocupam de verdade, que não são os oportunistas, elas falam, às vezes, aquilo que aquela pessoa, às vezes, não quer ouvir. E eu tenho liberdade para o presidente para falar, às vezes, determinadas coisas. Era assim quando ministro, então eu procurava sempre dar o melhor assessoramento, porque a gente quer o melhor, né? A gente quer o sucesso dele. Eu sei do propósito do presidente. Quando me perguntaram agora se eu seria testemunha de defesa do presidente, eu disse, claro, óbvio que eu vou ser, por uma razão simples. Eu acompanhei Jair Bolsonaro ao longo da presidência dele. E, de certa forma, tenho o privilégio de ser um dos ministros mais próximos do presidente. Então, tive uma proximidade muito legal com o Bolsonaro, que me abriu uma porta, e a gente já conversou sobre isso, inclusive aqui, que jamais ninguém abriria. Porque o presidente acabou apostando em técnicos, acabou desafiando a lógica. Ninguém fez o que o Bolsonaro fez. Ninguém. Quando que eu ia ser ministro de Estado? Nunca, isso nunca passou pela minha cabeça, porque antigamente um ministro de Estado tinha que ser vinculado a um partido político, um ministério era entregue para um partido, porta fechada. O Bolsonaro rompeu com isso. E eu procuro fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, você é grato sempre, você é leal sempre, porque é uma pessoa que nesses anos todos, eu nunca vi pensar em outra coisa senão o interesse das pessoas. Eu posso dar N depoimentos aqui, N. No caso do Covid, por exemplo, eu me lembro de chamando o Paulo Guedes e dizendo, como é que vai ficar se a gente fecha tudo? O cara que vende biscoito Globo na praia. Como é que vai ficar o cara do churrasquinho, que ganha o dinheiro na porta do estádio no final de semana? Né? Como é que vão ficar essas pessoas humildes que estão no sinal? Essas pessoas que dependem do comércio, o pequeno comerciante? E aí nasceram uma série de coisas. Nasceu o auxílio emergencial, nasceu o Pronamp, nasceu o benefício emergencial. Aí, naquele período, era comum, por exemplo, a gente ir num restaurante e ouvir do garçom, meu emprego foi salvo graças a vocês, porque o Estado assumiu o ônus de pagar parte daquele encargo. Quantos empregos foram salvos dessa forma? Eu vi o presidente se preocupar com o motorista de caminhão, a questão dos 20 pontos, a questão da não cobrança do pedágio no eixo levantado, a questão da diminuição da multa por fuga de balança, a questão do prazo para renovação de carteira, né? Eu vi o presidente se entusiasmar com a questão do Pix, com a inserção das pessoas no mercado de crédito. Eu vi o presidente preocupado com a água no Nordeste, eu vi o presidente querendo isentar motocicleta de pedágio, eu vi um cara que se preocupava com as pessoas. Agora, quantas vezes eu vi o presidente arquitetando, armando alguma coisa que tivesse fora da Constituição? Nunca. Esse papo nunca houve. E assim, se eu era um ministro próximo, eu nunca ouvi nada disso. Nunca vi. Nenhum movimento, nada que desabonasse. Então eu só vi uma pessoa preocupada com o cidadão, preocupada em fazer o melhor, preocupada em entregar e preocupada com o país. Então eu tenho uma tranquilidade absoluta de defender o Bolsonaro, e aqui não tem assunto proibido, não tem nada, a gente conversa sobre tudo, enfim.
Quer ver só? Corroborando aqui. Um presidente tem 4 ajudantes de ordem. 4. Né? 2 do Exército, 1 da Marinha e da Aeronáutica. Os outros 3 não foram convocados para nada. Porque os 4 participam da vida diária do presidente, dentro e fora do país. Por que não foram convocados? Porque não tinha aquele ponto fraco que o Cid tinha, que eu te expliquei, sobre a vacina da esposa e da filha. Ameaçada de prisão. Que foi ameaçada de prisão também na última vez que o Alexandre Maia tomou depoimento dele, que não podia ter tomado. Por que não convocaram, então, o outro do Exército, o outro da Aeronáutica e o da Marinha? Que estava o tempo todo lá, 24 horas por dia. E por quê? Porque não tinha o que falar. Não tinha o que ter de rabo preso, assim, de ponto fraco dele, como acharam no Cid. Quando o Cid ameaçaram prender a filha do Cid, ele entrou em parafuso. Tanto é que teve desabafo dele, que alguém gravou, ele falando, eles não querem a verdade, eles querem que eu fale o que eles querem ouvir. Isso já é motivo mais que suficiente para anular a delação dele. Ele foi pressionado, foi sob tortura. Ele assinou a delação premiada quando foi posto em liberdade, depois de mais de 100 dias na cadeia. Por que fizeram essa maldade? Porque queria atingir a mim. Então você falou que eu tenho contra você. Eu trato com isenção aqui, não entro, eu trato com isenção. Você quer ver uma coisa, Vilela? Depois da eleição de 22, eu obviamente tinha incumbência aqui de começar a organizar o governo, fazer a transição, etc. E começamos a trabalhar nesse sentido. E eu tive algumas vezes em Brasília, e quando eu estava em Brasília, eu sempre visitava o presidente, óbvio, para colocar minha gratidão, para me colocar à disposição. Sabia que aquilo tinha sido um golpe duro, porque ele já antevia, né, um futuro ruim, um futuro de desajuste para o Brasil, e é exatamente o que a gente está passando hoje. De novo, tive a oportunidade de conversar sozinho com ele na Alvorada, eu, um cara próximo, nunca me falou nada, nunca cogitou nada, porque não existia nada. Agora, nomeou o chefe da Casa Civil para conduzir uma transição. No finalzinho do mandato, gravou uma live dizendo, olha, o mundo não vai acabar dia 1º de janeiro, e foi a palavra do presidente, e na sequência a gente vai se estruturar para garantir as reformas, vamos continuar andando, vamos continuar defendendo o país. Né? Então, já dizendo, olha, vamos sim estruturar uma oposição, vamos sim fazer uma oposição, vamos sim defender as reformas, vamos sim defender as conquistas, defender o legado, e vamos pensar já 2026. Olha só, dos 23 ministros meus, tu acha num caso de um golpe, quem ficaria comigo? Acredito que nenhum. Eu seria o golpista solitário. Tarcísio ficaria? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Um golpe tem que ser gestado, você não pode achar uma companheira hoje e ter um filho no mês que vem. Tem que pegar no mínimo 7 meses. Um golpe é a mesma coisa. Tem que ter contato no parlamento, na imprensa, classe empresarial fora do Brasil. Todas as Forças Armadas envolvidas, todas sem exceção. O Rio de Janeiro, o militar estava de férias. Eu já havia nomeado 2 comandos de força em dezembro. Eu vou dar golpe em Rio de Janeiro, lá da Disney, eu estava lá fora. Outra coisa que chama a atenção, o presidente nomeou os comandantes de força escolhidos pelo novo governo no mandato dele. Não tem lógica isso aí, meu Deus do céu. O que é minuta de golpe? Eu quero saber o que é isso. Que fica no imaginário das pessoas. Uma minuta de golpe. Então, eu também quero saber o teor disso. Eu também quero saber, todo mundo quer saber. Meus advogados querem ver. Saber, assim, o que foi dito e como foi dito, né? Porque isso é muito importante. A questão de você discutir. Isso vai ser. Você discutir hipóteses de defesa, sítio, não tem problema nenhum. Dispositivo em caso de subir a temperatura. Você tem que ter um motivo. Quando você manda estado de sítio para... Você ouve os conselhos. Vai subir a temperatura, é o estado das ruas. Você ouve os conselhos. Quando você manda a proposta para o Congresso, você manda a proposta pedindo autorização para baixar o decreto, com exposição de motivos. Se tiver mentira ali, o presidente está em curso em crime de responsabilidade. E ninguém dá golpe. O que é um golpe? É algo fora da Constituição. Claro. E não era a temperatura, era a questão, porque nós aqui não fomos tratados com o devido respeito quando nós peticionamos o TSE. Multa, por que 22 milhões de multa? É sarcasmo, é para te humilhar. Você já viu algum advogado ser multado por ter peticionado alguém, pô? Não existe isso. Só ele. E o caso da Débora? Vamos falar dela. A Débora é uma pessoa normal. Cabeleireira? Uma cabeleireira. Ele é casado, o marido é pintor. Mora aqui no interior de São Paulo.
e estava lá nesse dia. E naquele dia, ela pegou o batom e pintou lá. Aquela loucura que aconteceu. Ela não quebrou nada. Assim como tem muita gente condenada, não tem uma imagem quebrando nada. Está em curso nesses crimes aqui. O mais importante é organização criminosa armada, tá? Que não foi achado nenhuma arma lá. Nenhuma arma, nem um 22 foi achado, nada. Como diz Zé Múcio, né? Arma, golpe tem que ter tropa, tem que ter arma, tem que ter uma liderança, e não tem. Vasculharam o telefone, a vida de todo mundo. Se tinha alguma mensagem minha estimulando alguma coisa. Mas não, eu acho que em relação a ela, eu acho que teve até um efeito negativo até, né? Porque 14 anos, 30 milhões, né, de multa e tudo mais, acho que pegou... Tem pessoas até da esquerda achando que foi exagerado, né? Olha só, às vezes... E aí, deve acontecer, você acha que é por isso? Não, deve acontecer com o Tarcísio. De vez em quando eu fico chateado que não vejo o Palmeiras jogar. O Tarcísio não vê a Portuguesa jogar, né, Tarcísio? Se a gente fica chateado com isso, imagine a Débora que não vê os filhos dormir nem acordar. Um de 7 e um de 10 anos de idade. Ela está 2 anos em preventiva. Uma repercussão enorme nas mídias sociais. Nessa absurda pena de 14 anos que o Alexandre botou. E logo depois o Dino foi o próximo voto. E você tem, se não me engano, são 5 dias quando tem o plenário virtual. O que era normal já ter 2, 3 dias, ter votado todo mundo. Deu terceiro. Pediu vista. O Fux pediu vista. A gente espera aqui. É por causa da comoção, você acha? Com toda certeza. Todos eles são seres humanos. Eu não sei como é que algum tem coração de pedra lá dentro, como o Alexandre de Moraes. Não consigo entender. Eu tenho um momento de fraqueza. Acho que eu sou o machão. Tá? Eu tenho um momento de fraqueza meu. Ele parece que não tem um momento de fraqueza dele. Quando vê uma mãe, o Alexandre de Moraes tem esposa, tem filhos, são maiores, mas tem filhos, pô. Os juízes que estão com ele lá embaixo também tem filhos, tem parentes, tem filhos. Vê uma mulher daquela. Você acha que aquela mulher sabia que, no imaginário dela, do que ela estaria sendo acusada, tentativa de golpe de Estado, isso estava no imaginário dela, ela tinha poder ou poderes para ajudar a concretizar um golpe de Estado? Mas ninguém dá golpe de Estado num domingo, em prédio, você dá contra pessoas. O golpeado, ele é banido, preso, morto ou deportado. O possível golpeado estava em Araraquara, aqui do lado aqui. Mas você se sente... Tô falando em porcentagem, de 0 a 100. Você se sente responsável por isso? Zero. Zero? Nem eu, nem zero. Enquanto eu fui presidente, fizemos vários movimentos de rua. Não, eu tô falando pelo seguinte, né? Se tivesse uma máquina do tempo, assim, pudesse ter voltado pelo amor, se eu de aceitar o resultado, passado a faixa... Jamais eu passaria a faixa para um... Mas você não acha que isso deixaria o clima, essa temperatura mais baixa? Não, o Figueiredo também não passou a faixa pro Sarney, tá certo? Não tem nada a ver. Isso aí é jogada política. E eu jamais vou passar faixa para um cara que saiu que foi tirado da cadeia porque tinha interesse de botar na cadeira presidencial. Quem tira um cara da cadeia? Anula 3 condenações para ele fugir da lei da ficha limpa. E depois, como eu disse para você no início do programa aqui, a ajuda que o TSE deu para ele. Eu não podia falar nada. Não podia, sem querer ser repetitivo. Eu não podia botar ele defendendo aborto, defendendo vagabundo roubar celular para tomar cerveja, imagem, eu na ONU, eu no 7 de setembro, não podia mostrar nada. Eles mostravam tudo. Eu era acusado de tudo. Xenófobo, genocida, acho que racista. Teve uma ajuda do TSE para ele. O TSE pesou, na mão do Alexandre de Moraes, pesou. Sim. Por que eu não podia mostrar? Coisa que eu nem pensava em mostrar, era proibido. E que, na tua opinião, acabou influenciando no resultado da eleição, que foi apertado. Lado me chamava de genocida, por exemplo, de racista, de homofóbico. Eu não podia fazer um programa para rebater tudo isso aí, que é fácil você atingir os outros, o difícil é desfazer aquilo. Eu não podia mostrar o Lula, a imagem do Lula defendendo aborto, que pesa perante a sociedade brasileira. O Lula defendendo roubo de celular para tomar cervejinha. Eu queria mostrar uma imagem rápida do Lula no Irã, em 2009. Pouca gente, lógico, algumas pessoas são interessantes aqui. Ele estava defendendo o Irã em 2009, junto a Ahmadinejad, que o Irã podia enriquecer urânio acima de 20%, que seria para fins pacíficos. E o Irã sempre diz que o sonho do Irã é varrer Israel do mapa. É para mostrar certas verdades, não podia mostrar nada. Agora, eu, na reta final, tive 1,5 milhão de inserções de rádio que sumiram, que não apareceram em lugar nenhum. Então, toda essa influência, a mão pesada do TSE, lógico que influenciou nas eleições. Além
daquela resolução. Qual? Resolução é até 6 meses antes. O TSE pode baixar resoluções. Baixou uma entre o primeiro e o segundo turno, para perseguir mais ainda gente que nos apoiava nas mídias sociais. Você viu alguma parte de esquerda sendo derrubada? Você não viu. Tentando lembrar. Quem sofreu alguma pressão foi o Rui Costa Pimenta do PCO. Que é um cara, apesar das posições dele, ele fala, sou 1000% Ramais. Já vi ele falando isso aí. É mesmo? É lógico, tá lá. Eu defendo o direito dele falar o que bem entender. Tá? Liberdade de expressão. Agora, por outro lado, ele tem muitas oportunidades, ele toma posição de liberdade de expressão, por exemplo. Tá? E isso daí, obviamente, você não viu mais ninguém, além de Rui Costa Pimenta, que quer caçar o partido dele, que não tem que eu desconheço, tem um vereador pelo Brasil. Querem caçar o registro do partido dele. É o único de esquerda que é perseguido. Porque tem posição completamente independente. Sobre a eleição, tem o da Zambelli, né? Que agora tá 5-0, né? Tá 5-0. 5-0 e também alguém pediu vistas. Dor no corpo? Isso é dor pra Tilenol. Cássio também pediu vistas. Olha só. Em relação pelo que eu sei, ela tem. Pelo que eu sei, não tenho certeza, ela tem porte de arma. Sim. Tá? Mas tem a lei eleitoral, 48 horas antes das eleições e 24 horas depois, um raio de 100 metros da sessão eleitoral, você não pode estar armado, a não ser que seja um policial. Mas ela não só estava armada quando andou atrás de um cara. Mas olha só, até o ponto que, se ela não está, ela está sendo caçada por não ter porte de arma. No meu entender, já tá aí, no mínimo equivocado isso aí. Se fosse qualquer outra pessoa de esquerda, não teria essa pressa nesse processo e não seria para tanto caçar. E aqui entre nós, ninguém está assistindo isso aqui, ninguém está ouvindo. Mas você acha que essa diferença pouca aí, o que aconteceu às vésperas de eleição ajudou a... não há dúvida que a TV Globo pegou essa imagem. Foi ela, o Jefferson, Roberto Jefferson. Foi a semana anterior, mas prejudicou, lógico que prejudica. E a da Carla Zambelli. Porque eu sempre defendi arma de fogo para cidadão de bem. E essa minha política deu certo. Porque do final do governo Temer até o final do meu governo, baixou em quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Então, Deus, você não viu violência mais no campo. Você não viu o MST agindo. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então, isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a diferença. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. É 5 que você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você ia dar 1 milhão de votos. 1 milhão de votos, quando o Brasil todo. Entendi. Ô, Léo, alguma pergunta sobre o que a gente já falou? Aproveito para ir ao banheiro fazer um xixi. Vamos lá, temos sim. Vou conversar abobrinha com o Tarcísio aqui. Não, teve a primeira aqui, presidente, Rafael Oliveira. Ele pergunta aqui, que o seu filho Eduardo renunciou ao cargo de deputado para morar nos Estados Unidos. Quer saber como que o senhor avalia essa decisão e o impacto na sua família? Olha, nenhum pai quer o filho longe dele. Tá? O Eduardo tem, se não me engano, 40 anos de idade. Ele não renunciou ao cargo, ele está licenciado. Sem salário, já bem claro, sem salário. Por 4 meses. E até lá ele avalia o que faz da vida dele. Tá ok? Agora tem um impacto familiar, sim. Ele tem 2 casal de filhos, um com o meu nome, inclusive, né? A gente fica chateado tocante a isso, mas entendo que a decisão dele foi a melhor para o momento. Se ele vem para cá, porque o Alexandre deu 5 dias para o PGR se manifestar. No 18º dia, depois que o Eduardo anunciou que ia ficar lá fora, 2 horas depois o PGR Gonê deu o parecer contrário e 1 hora depois o Alexandre mandou arquivar. É bastante suspeito isso aí. Ele está fazendo o papel dele, no meu entender, ele é muito mais útil para o Brasil lá fora do que aqui dentro. O que você vê no Brasil? Você vê essas condenações, tipo a Débora, que estava indo para 14 anos de prisão. Você vê lá atrás o Daniel Silveira. Falou abobrinha, no meu entender. Eu não queria, se eu fosse integrante supremo, que falasse aquilo de mim. Mas eu entendo que aquilo é liberdade de expressão, não é cadeia. Ele foi preso meia-noite. Tá? Então ele luta exatamente para a gente voltar à liberdade de expressão. E uma coisa que
o americano preserva a emenda, lógico que preserva toda a sua Constituição, mas a emenda número 1 deles fala da liberdade de expressão, que sem ela não existe democracia. Aqui, ó, a gente tem um tweet hoje do Paulo Figueiredo, olha só, envolvendo o Tarcísio também, ó, de quem será que foi a ideia genial de colocar o Jair Bolsonaro para fazer um podcast com o Tarcísio na véspera do próprio julgamento? Alguém pode ser tão inocente e ignorar que isso será maldosamente retratado como uma passagem de bastão? Ele realmente não se ajuda. Ô, Tarcísio, eu não vou passar bastão para ninguém. Passa o bastão ou não passa o bastão? Eu gosto muito do Paulo Figueiredo, pô, eu acho ele um cara fantástico, gosto muito dele, mas deu uma derrapada aí. Tá, dá a entender que eu tô passando o bastão pra ele. Uma ideia eu de só que... passo, já falei, só depois de pra morto. Quem você passa o bastão? Conversamos sobre isso, lembra, na época da e as eleição? Pessoas, eu acho que interpretam errado, né? A proximidade, o apoio. A gente vai estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento, independente de qualquer interesse, né? Eu acho que... Eu perguntei antes aqui para ele sobre sucessão e ficou bravo. Não tem. Tô inelegível por quê? Exato. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Como eu falei, é o cara que me abriu a porta, né? E essa eleição minha aqui para São Paulo foi... O pessoal fala que o PT quer que ele fique no páreo, não tem essa conversa? A gente vê... É imprensa, você tem que ler, você tem que ler. Não, acho que não. Eu acho que eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que se for para eleição hoje vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso. Hoje muita gente que fez o L lá está desencantada, está decepcionada, então todo mundo está vendo o rumo que o país está tomando. A gente vai estar junto do Bolsonaro até debaixo d'água, né? Então acho que eu tenho um papel nisso que é ajudar o presidente até o fim, ajudar aqui em São Paulo, ajudar um grupo aqui em São Paulo, e é isso. As pessoas não entendem às vezes a proximidade, a lealdade, a amizade, enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. É porque para a imprensa, para todo mundo, fica a pergunta, né? 2026 está aí. Quem é o cara que o Bolsonaro vai apontar o dedo? É simples. Meu candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Eu tenho candidato ao Senado pelo Brasil. Eu tenho. São Paulo aqui, a princípio, é Eduardo. Outra vaga é o Tarcísio que vai indicar aqui. Outra vaga a gente vai escolher lá na frente. Vamos ver quem é o nome mais viável para representar a direita no Senado. Mas isso que eu tô falando, é um cenário real. Se ele continuar inelegível, alguém tem que ocupar esse espaço. Não tem olha só. Essa conversa não existe ainda. Essa velocidade que o Supremo quer me julgar. Tá? E vamos explicar isso, porque o do Lula demorou quanto tempo? Até tenho. O teu tá em 2 anos, tá em quanto tempo? Desde o dia 1. Aqui, ó. Ele trouxe tudo impresso aqui, ó, e organizado aqui. Pra te ajudar aí. Mensalão, início 2005, julgamento 2012. 7 anos. 7 anos. Início 24. Por que essa velocidade aí? Pra que esse atropelo? Eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, por que não seguir o devido processo legal? Fazer uma junção de provas robustas. O que pode acontecer comigo, por exemplo? Eu não sendo julgado, o certo é não ser julgado, é respeitar os prazos. Aos 48 do segundo tempo, eu entro com o meu registro de candidatura. O TSE, em 2 semanas, decide. É rápido, sim? Não, lá nesse caso tem que ser rápido. Então. Tá? É inegibilidade minha, porque me reuni com embaixadores, abuso de poder político. Subir no carro de som do Cila Malafaia, abuso de poder econômico. Foram essas duas coisas? Só essas duas coisas. Mas falar sobre urna eletrônica com embaixadores, é isso ou não? Não, eu discuti o inquérito 1361 junto com embaixadores. Eu discuti o inquérito. Foi da minha cabeça. Eu defendo o voto impresso desde 2012. Eu aprovei uma emenda a um projeto do voto impresso que o relator era o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara, lá do Rio de Janeiro. Ele aprovou o voto impresso. A Dilma Rousseff vetou. Nós derrubamos o veto, inclusive com votos do PT. Quando o PT vê que vai perder, ele aprova as duas propostas. E depois que o ministro Fux era presidente do TSE, me convidou, fui no TSE, ele mostrou para mim o que estava acontecendo para implementar o voto impresso. Me falou, deputado, nós vamos ter condições de botar voto impresso apenas em 5% das sessões pelo Brasil. Eu falei, ótimo, é só pulverizar. Não, nós vamos pulverizar. Não pode, na minha cidade, é o Eldorado Paulista, deve ter na cidade deve ter talvez meia dúzia de sessões. Numa sessão, a sessão que tem o voto impresso é completamente dispara das demais, não pode acontecer isso aí. Tá? Então esse voto impresso foi defendido por Flávio Dino lá atrás, que vai me julgar agora.
foi defendido por Carlos Lupe, que entrou com ação no TSE por ter criticado a urna eletrônica. E ele lá atrás, naquelas inserções que o partido coloca, né, vai à noite na televisão, tinha uma dele dizendo o seguinte: sem voto impresso é fraude. Muitos outros parlamentares defenderam. Simone Tebet. Mais de 400 deputados. Mais da metade do Senado, que o Senado também votou para derrubar o veto. Qual o problema? E deixo claro, na Venezuela, você só descobriu que teve fraude por causa do voto impresso. Foi a primeira vez no ano passado que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela. E por que teve? Foi imposição norte-americana para poder comprar petróleo da Venezuela. Colocou e tinha que ter voto impresso. E daí o Maduro se reuniu lá com Capriles, Maria Corina e resolveram. E o que o Maduro fez malandramente? Aprovou o voto impresso, para eu ficar numa boa aqui, ele tornou as dois principais opositores dele, a Maria Corina e Capriles, inelegíveis por 15 anos. Com a acusação? Atos antidemocráticos. Subiram no carro de som e criticaram o Maduro. Você está vendo alguma semelhança com o Brasil? Aqui tudo está tentatório contra a democracia. Tudo aqui está atentando contra a democracia. Você criticar uma instituição, como disse um líder do petista há poucos dias aí, é atentar contra a democracia. É a coisa mais simples que tem. É o que fizeram comigo. Por isso que eu falo que eu pretendo disputar as eleições. Inelegível. Por esse motivo, a chapa Dilma Temer, julgada lá em 2014, tá? Essa chapa foi... as provas não foram aceitas por excesso de prova. Exatamente assim, excesso de prova. O Gilmar Mendes falou nesse momento. O TSE não pode existir para caçar ninguém. Tem que zelar pela lisura das eleições, não tem para caçar ninguém. O Gilmar votou para absolver a chapa. E comigo, depois das eleições, por se reunir com embaixadores, por subir num carro de som do Silas Malafaia, eu agora cometi 2 crimes eleitorais. Eu nunca vi isso no Brasil, pô. Até o Caiado. O cara está sendo acusado também de inelegível lá na primeira instância lá. Eu não vou aqui bater de frente com a juíza que deu a inelegibilidade dele. Mas o que eu entendo dessa questão aí? O fato dele ter reunido com o candidato a prefeito dele dentro do Parque das Esmeraldas, teria que ter também entender e ressarcir o que foi gasto. É uma multa para ele. Porque essa pena de inelegibilidade por 8 anos é um absurdo. A Dilma, quando foi cassada em 2016, a pena acessória era inelegibilidade automaticamente.